kkk, muito bom isso. Descoberta do ano, minha gente. Então lá está o camarada no topo de um prédio, caçando quem seria a vítima dessa vez. Alguém desesperado, alguém sozinho, com medo, alguém que estaria disposto a fazer um contrato com um demônio só para poder viver. E ele encontra esse alguém. Mas será que ele vai ser capaz de salvá-la, quando até ele agora estava prestes a morrer afogado? Pois é, eu tava procurando um certo dorama aí na net, quando me deparei com isso. E pensei, que viagem é essa? Bagulho interessante, kkk. Mas primeiro, se estão gostando, galera, se inscrevam, para que quando tiver mais boas recomendações vocês serem notificados na hora. E é só isso. Apresentação dos personagens. Temos Young-gu-won, demônio, predador de humanos. Du-du-hee, a sucessora de uma grande empresa, lindona e recentemente está sendo caçada para ter o CPF cancelado. Agora, como esses dois vão se conhecer, vocês vão descobrir agora. Let's go! 2013. Já começamos com uma pancadaria seca numa velha fábrica. Estavam dando um couro num maluco. E quando esse figurante estava prestes a morrer, pede por ajuda. E alguém aparece. Seria um anjo protetor. Não, kkk. Veio foi um demônio mesmo no bagulho, perguntando se ele gostaria de ser salvo. Mas não sairia de graça essa salvação. Teria que assinar um contrato com ele. O contrato era simples. Te darei tudo o que quiser, mas quando passar 10 anos sua alma irá pro inferno. O tolo ganancioso aceita, e se torna muito rico e poderoso. Mas 10 anos se passam, e o dia de pagar sua dívida chega. O tolo oferece todo o seu dinheiro e poder ao demônio, mas foi tudo em vão. O demônio não queria seu dinheiro nem poder, queria era sua alma. Se liguem que o manhwa está no ano de 2023 kkk, porque a treta que rolou na fábrica foi em 2013, e como já se passou 10 anos agora é 2023, e para comemorar o êxito em sua cobrança decide simplesmente ir comer bolo. Ao mesmo tempo, em outro lugar do Rio se dirigia para receber um prêmio por melhor gestão em 2 anos consecutivos. Braba! Contudo, tinha uma velha que a pressionava a ir em encontros às cegas. A velha tinha medo dela morrer sozinha, mas para enrolar ela, vai com a ideia de ficar só 30 minutos. E chega nesse encontro. Chega logo falando que trabalhava muito e que não tinha tempo para ficar de namorinho ou casamento. Mas então o camarada abaixa o jornal que cobria seu rosto. E quem vemos aqui? Éguas doido, o predador de humanos kkk. Agora o diálogo deles a partir daqui vai ser interessante kkk. E ele responde, se você gosta de trabalhar ou não, o que isso tem a ver comigo? Que se gostava de sair falando coisas sobre si mesma, que falasse a senha de sua conta bancária kkk. Um gênio. Altas técnicas de como fazer alguém calar a boca rapidinho kkk. Vou adotar. Depois dessa ela não queria mais perder tempo com uma porcaria dessas, mas ainda tinha que cumprir pelo menos os 30 minutos pelo bem da velha. Mas ele fala que a razão dele ter alugado todo o restaurante era para ficar sozinho, e que sua presença era rude. Então ela fala que era educado esperar 30 minutos antes de sair, e que não poderia sair antes disso, porque eram ordem vindas de cima. E o burro, pensando que essa tal ordem vinda de cima era uma ordem de Deus, pergunta quem era ela, e finalmente ele se apresenta. Ela era Du-du-hee, e ele Young-gu-won. Não tô nem aí se eu tiver pronunciando errado kkk. Ele ainda tava confundindo as coisas, perguntando quais eram as ordens vindas de cima. Ela responde, Ka-za-me-to, 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 Ka-za-me-to. Soldado tá em perigo. Agora, mais confuso ainda, pergunto por que Deus queria casá-lo. Até que finalmente ela diz que chamar a senhora Joa Cheon-suk de Deus já era demais. Dando muita risada, entende que as tais ordens vindas de cima não eram de Deus, mas sim de sua chefe. E lá vinha o bolo dele para comemoração, e junto um bando de cheira-pó. Os maluco queria vingança por ele ter cancelado o CPF do irmão dele. E nessa treta todo o bolo sai voando. E para não ficar sem bolo temos essa cena melosa, dele pegando o bolo no ar e ao mesmo tempo a cremosa. E fala, que bom que está a salvo. E a lerda já tava se apaixonando, pensando que era com ela que ele tava preocupado kkk. Será que ele é um red pill? Será? Continuando. Então ela já toda iludida vai ao toalete se recompor. E o Young tava calminho, até seu querido bolo ser esmagado pelo chefe da gangue kkk. Aí não teve mais jeito, o pau comeu entre eles. E enquanto o pau quebrava, a lindona só tava se arrumando kkk, toda iludida tadinha. Porque também por acaso hoje era o dia de seu aniversário, então ela tava pensando que aquele bolo era pra ela. Até que finalmente sai do banheiro. E encontra o bolo esmagado ali kkk. Triste. Então ele fala que a festa já tinha acabado e que era pra ir embora. Mas ela também fala que como poderia ir embora de sua própria festa de aniversário. Ele rudemente fala que não tinha nada a ver com o aniversário dela, que se tivesse entendido que saísse.
Ela sai, mas diz que se por acaso se vissem novamente, não era para tratá-la com tamanho desrespeito, porque as pessoas poderiam pensar que eram próximos, ou até ex-namorados. Ele fala se era um pedido. Ela fala que não, era uma ordem. Legal. Próximo capítulo vamos ver quem era o maluco que queria cancelar o CPF da Durir. Um reencontro muito inusitado dos dois, e um tapa bem gostoso para apimentar a relação deles kkk. Tchau, até a próxima e deem like.